Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje, na nossa disciplina que é Desenvolvimento Gerencial e Comportamento Organizacional, nós vamos começar a falar especificamente de comportamento organizacional. Entender o conceito, o que é esse comportamento, quais são os fatores que ele se relaciona aí dentro da empresa e também como que essa área interfere diretamente não só na atividade das pessoas, como no desenvolvimento das atividades dentro de uma organização. Quando a gente fala em estudar, em compreender o comportamento organizacional, ele traz uma certa importância, traz uma grande responsabilidade, principalmente para o gestor, já que trata exatamente de como as pessoas se comportam dentro da empresa e os fatores que levam a esse determinado comportamento. Assim, ele pode nos trazer um parâmetro, inclusive, para desenvolver estratégias para estar eliminando um comportamento tóxico, um comportamento que não é satisfatório dentro da organização. É possível, através dele, estabelecer um parâmetro de desenvolvimento para a equipe e, assim, trazer ganhos para toda a organização. Então, tratando o comportamento organizacional, trazendo um conceito mais simples, nós podemos definir que ele é um círculo avaliativo que busca esclarecer como que as pessoas se comportam dentro das organizações e o porquê que elas têm esse comportamento. Assim, nós podemos analisar até as formas, os impactos que um determinado comportamento traz para dentro da empresa, podendo ser um impacto positivo ou impacto negativo, dependendo da postura desse colaborador. É interessante destacar também que o comportamento organizacional ele estuda não só o colaborador dentro da sua individualidade, mas também a sua interação no grupo, ou seja, ele trata também da coletividade, já que numa organização a interação ela ocorre diariamente. Então, um determinado comportamento ele acaba impactando diretamente na atividade de um outro colaborador e até no comportamento desse segundo colaborador. Então, o comportamento organizacional ele se baseia principalmente no estudo de 3 fatores, que é o indivíduo, o grupo e a estrutura, a própria organização. Então, compreender como é que esses fatores se relacionam e tentar melhorar essa relação é, de certa forma, um dos grandes objetivos do comportamento organizacional. E também ele busca estabelecer um clima organizacional harmônico, ou seja, ele busca garantir motivação, garantir engajamento dentro dos colaboradores. Só para relembrar, clima organizacional ele é um indicador de satisfação, ou seja, ele busca estar falando, busca estar avaliando como é que está a satisfação dos membros, dos colaboradores em relação a uma empresa. Então, a partir daí, ele faz uma análise de diferentes aspectos da cultura organizacional. Então, é fundamental, quando a gente fala em comportamento organizacional, é fundamental deixar bem claro que ele não pode focar apenas no colaborador, não pode estar focado apenas na pessoa, no indivíduo ou no grupo. É preciso analisar também a empresa, é preciso analisar o ambiente que está sendo ofertado para essa equipe, tendo em vista que determinados fatores desse ambiente é o que pode estar provocando ali uma insatisfação, que pode estar motivando um determinado comportamento. Então é por isso que é preciso estabelecer na análise, nesse estudo, que alguns fatores da empresa, algumas áreas da empresa também precisam ser estudadas, precisam ser avaliadas e possivelmente será preciso que passem por readequação, que passe por pontos de melhoria para trazer aí um ambiente harmônico e assim colaborar com o clima organizacional, que foi o que nós falamos um pouquinho atrás. É importante destacar que essa análise da empresa, caso haja pontos de melhoria e esses pontos essa melhoria seja empreendida, ela vai trazer aí um ganho para a coletividade, vai trazer ganho para a equipe e, consequentemente, para a empresa. Então, ainda falando a respeito de alguns elementos do clima organizacional, é preciso destacar que o estudo do clima organizacional
ele é realizado dentro de um planejamento que contemple algumas atividades. Não é uma atividade que é feita de um dia para o outro, não é algo que pode ser feito de maneira simplória. Pelo contrário, como trata exatamente de comportamento, das relações que as pessoas têm umas com as outras e com a empresa, ele demanda uma certa atenção, demanda um conhecimento profundo, não só a respeito da empresa, como também das atividades dos colaboradores, do autoconhecimento do gestor e do conhecimento que o gestor tem a respeito da sua equipe. Então, nós sabemos que para desenvolver tudo isso, desenvolver o estudo desse comportamento organizacional, o gestor ele precisa se ater principalmente a 4 elementos, que é a questão de descrever, compreender, prever e controlar. Esses 4 fatores estão relacionados exatamente com as atividades que esses colaboradores desenvolvem diariamente na empresa. Quando a gente fala de descrever, trata-se exatamente de entender como as pessoas se desenvolvem e interagem dentro da instituição, dentro da empresa. Então é preciso que haja essa observação, é preciso que haja uma estruturação de pesquisas, de estudos, no intuito de estar captando informações a respeito dessa interação, informações que tragam informações que possam dar subsídio a essa parte de descrição. Então é uma atividade que também demanda um certo tempo e que precisa aí provavelmente da atenção não só do gestor, como uma equipe que pode ser formatada para estar desenvolvendo essa atividade. Então é preciso compreender, que é o nosso segundo elemento, uma vez que essas atividades são descritas, uma vez que essa interação é descrita, é preciso compreender, ou seja, é hora de fazer a pergunta: por que essas pessoas agem assim? Para somente aí encontrar a origem, o motivo que leva alguém a ter um determinado comportamento, o que leva a pessoa a desenvolver uma determinada ação. O outro ponto é prever, que é aplicar esse conceito não serve apenas para fazer uma retrospectiva, mas também ajuda a um olhar para o futuro. Ao entender como as pessoas se comportam e a razão que provoca esse comportamento, eu posso fazer projeções para um futuro, eu posso fazer projeções de como esse funcionário pode alterar esse comportamento, como eu posso cultivar outras habilidades no futuro próximo ou no futuro a médio e a longo prazo dentro da organização. Então essa parte de prever, ela faz exatamente projeções de como eu quero desenvolver esse colaborador para atuar futuramente na empresa. E o outro tópico é a questão do controle. E nós sabemos que o planejamento, após ele ser aplicado, ele precisa de um controle, principalmente porque esse controle ele vai me dar uma análise, vai me dar um panorama de alguns possíveis pontos de melhoria, e através desse controle eu posso gerar a compreensão do comportamento dos indivíduos, permitindo um maior controle parcial. Não dá para a gente controlar totalmente essas interações, as atividades humanas, e esse controle ele vai ser feito, ele vai novamente precisar de pesquisa, ele vai ter que ir atrás de alguns dados a respeito dessa interação. Então é um momento em que novamente a gente vai precisar estar aí aplicando alguns questionários, aplicando alguns instrumentais para ver como que os resultados obtidos a partir das outras etapas ainda estão sendo aplicados. Então ele serve exatamente para monitorar as mudanças, verificar se as mudanças que foram alcançadas de fato ainda estão sendo empreendidas dentro da empresa. E quando a gente consegue compreender a importância do comportamento organizacional, quando a gente consegue compreender a importância desse comportamento, a importância das relações entre os nossos colaboradores, entre o colaborador e a empresa, e até mesmo entre o colaborador e o ambiente externo, eu consigo trazer aí inúmeros benefícios para a minha atividade, para a minha empresa. A gente vai falar aqui sobre alguns. O principal deles é que ele melhora a gestão de pessoas dentro da organização. Então nós sabemos que as empresas são feitas por pessoas, e é exatamente uma gestão de pessoas eficaz que pode levar a empresa para novos patamares, pode levar a empresa para
ter resultados melhores. O estudo do comportamento organizacional, ele provoca a melhoria das relações interpessoais, tendo em vista que nós vamos estar trabalhando, vamos estar falando diretamente de interação. Então, quando eu melhoro essa interação entre meus colaboradores, consequentemente, eu estou melhorando a maneira com que eles se relacionam uns para os outros. Eu vou ter um gestor melhor preparado, porque através desse estudo, o gestor ele aumenta o conhecimento dele a respeito tanto da empresa quanto da equipe, a dinâmica dos relacionamentos. Aqui também entra lá na parte das relações interpessoais. Ela melhora, sem contar que também é um fator decisivo quando a gente se fala de inteligência emocional. O que é isso? É exatamente o controle das emoções dentro de uma determinada situação. Você ter inteligência emocional é você conseguir manter o controle das suas emoções perante um desafio, perante uma situação que pode ser desconfortável para você. Facilita muito a comunicação, tendo em vista que compreendendo a interação das pessoas, sabendo quais são os entraves, quais são os gargalos, eu posso estar melhorando esses entraves, não só na área da comunicação, mas em outras áreas. Provoca uma visão, de certa forma, ampla, traz uma visão bem ampla a respeito da empresa e também trabalha sobre a questão, ele traz benefícios a respeito da questão da resiliência, que é exatamente você se manter firme aí perante alguns desafios, perante algumas situações que pode lhe trazer desconforto, mas você manter o foco para estar seguindo em frente. Então, é uma área de certa forma desafiadora, não só apenas para o gestor, mas para toda a equipe, tendo em vista que essas relações elas impactam o cotidiano de todos, não é apenas o gestor que tem que conhecer, que tem que se preocupar com a questão do comportamento organizacional, mas a equipe como um todo. Como de costume, eu vou pedir que vocês se aprofundem na apostila de vocês, estudem mais sobre o comportamento organizacional e também as principais áreas que ele se relaciona, como cultura organizacional, clima organizacional. Não só na apostila, como em outras fontes, vocês podem estar achando outras informações. Muito obrigado, até a próxima aula.